Catecismo da Igreja Católica, segunda parte. A celebração do mistério cristão. Primeira sessão. A economia sacramental. Capítulo 1. O mistério pascal no tempo da Igreja. Artigo 1. A liturgia. Obra da Santíssima Trindade. Resumindo, na liturgia da Igreja, Deus Pai é bendito e adorado como a fonte de todas as bênçãos da criação e da salvação, com as quais nos abençoou em seu Filho, para dar-nos o espírito da adoção filial. A obra de Cristo na liturgia é sacramental, porque seu mistério de salvação se torna presente nela, mediante o poder de seu Espírito Santo. Porque seu corpo, que é a Igreja, é como que o sacramento, sinal e instrumento no qual o Espírito Santo dispensa o mistério da salvação. Porque, por meio de suas ações litúrgicas, a Igreja peregrina já participa, por antecipação, da liturgia celeste. A missão do Espírito Santo na liturgia da Igreja é preparar a Assembleia para encontrar-se com Cristo, recordar e manifestar Cristo à fé da Assembleia, tornar presente e atualizar a obra salvífica de Cristo por seu poder transformador e fazer frutificar o dom da comunhão na Igreja. Artigo 2. O mistério pascal nos sacramentos da Igreja. Resumindo, os sacramentos são sinais eficazes da graça, instituídos por Cristo e confiados à Igreja, por meio dos quais nos é dispensada a vida divina. Os ritos visíveis sob os quais os sacramentos são celebrados significam e realizam as graças próprias de cada sacramento. Produzem fruto naqueles que os recebem com as disposições exigidas. A Igreja celebra os sacramentos como comunidade sacerdotal estruturada pelo sacerdócio batismal e pelos ministros ordenados. O Espírito Santo prepara para a recepção dos sacramentos por meio da palavra de Deus e da fé que acolhe a palavra nos corações bem dispostos. Então, os sacramentos fortalecem e exprimem a fé. O fruto da vida sacramental é, ao mesmo tempo, pessoal e eclesial. Por outro lado, este fruto é para cada fiel uma vida para Deus em Jesus Cristo. Por outro, é para a Igreja crescimento na caridade em sua missão de testemunho. Capítulo 2. A celebração sacramental do mistério pascal. Artigo 1. Celebrar a liturgia da Igreja. Resumindo, a liturgia é a obra do Cristo inteiro, cabeça e corpo. Nosso sumo sacerdote a celebra sem cessar na liturgia celeste com a Santa Mãe de Deus, os apóstolos, todos os santos e a multidão dos que já entraram no reino. Em sua celebração litúrgica, a Assembleia inteira desempenha o papel de liturgo, cada um segundo sua função. O sacerdócio batismal é o de todo o corpo de Cristo, mas certos fiéis são ordenados pelo sacramento da ordem para representar Cristo como cabeça do corpo. A celebração litúrgica comporta sinais e símbolos que se referem à criação, luz, água, fogo, à humana, lavar, ungir, partir o pão, e à história da salvação, os ritos da Páscoa. Inseridos no mundo da fé e assumidos pela força do Espírito Santo, esses elementos cósmicos, esses ritos humanos, estes gestos memoriais de Deus se tornam portadores da ação salvadora e santificadora de Cristo. A liturgia da palavra é uma parte integrante da celebração. O sentido da celebração é expresso pela palavra de Deus, que é anunciada pelo compromisso da fé que ela exige como resposta. O canto e a música guardam uma conexão íntima com a ação litúrgica. Critérios de seu bom uso, a beleza expressiva da oração, a participação unânime da Assembleia e o caráter sagrado da celebração. As santas imagens presentes em nossas igrejas, em nossas casas, destinam-se a despertar e alimentar nossa fé no mistério de Cristo. Por meio do ícone de Cristo e de suas obras salvíficas, é a Ele que adoramos. Mediante as santas imagens da Santa Mãe de Deus, dos anjos e dos santos, veneramos as pessoas nelas representadas. O domingo, dia do Senhor, é o dia principal da celebração da Eucaristia, por ser o dia da ressurreição. É o dia da Assembleia Litúrgica por excelência, o dia da família cristã,
o dia da alegria e o dia do descanso do trabalho. O domingo é o fundamento e o núcleo do ano litúrgico. A Igreja apresenta todo o mistério de Cristo durante o ciclo do ano, desde a encarnação e o Natal até a Ascensão, até o dia de Pentecostes e até a expectativa da feliz esperança e do retorno do Senhor. Celebrando a memória dos santos, primeiramente da Santa Mãe de Deus, em seguida dos apóstolos, dos mártires e dos outros santos em dias fixos do ano litúrgico, a Igreja manifesta que está unida à liturgia celeste, glorifica a Cristo por ter realizado sua salvação em seus membros glorificados. O exemplo delas e deles a estimula em seu caminho para o Pai. Os fiéis que celebram a liturgia das horas unem-se a Cristo, nosso sumo sacerdote, por meio da oração dos salmos, da meditação da palavra de Deus, de cânticos e bênçãos, a fim de serem associados à oração incessante e universal dele, que dá glória ao Pai e implora o dom do Espírito Santo sobre o mundo inteiro. Cristo é o verdadeiro templo de Deus, o lugar em que reside a sua glória. Pela graça de Deus, também os cristãos se tornam templos do Espírito Santo, pedras vivas com as quais é construída a Igreja. Em sua condição terrestre, a Igreja precisa de lugares onde a comunidade possa reunir-se. Esses lugares são as nossas igrejas visíveis, lugares santos, imagens da cidade santa, a Jerusalém celeste, para a qual caminhamos como peregrinos. É nessas igrejas que a Igreja celebra o culto público para a glória da Santíssima Trindade. É nelas que ouve a palavra de Deus e canta seus louvores, que eleva sua oração e que oferece o sacrifício de Cristo sacramentalmente presente no meio da Assembleia. Essas igrejas são também locais de recolhimento e de oração pessoal. Artigo 2. Diversidade litúrgica e unidade do mistério. Resumindo, convém que a celebração da liturgia tenda a exprimir-se na cultura do povo em que a Igreja se encontra, sem submeter-se a ela. Por outro lado, a liturgia mesma é geradora e formadora de culturas. As diversas tradições litúrgicas ou ritos, legitimamente reconhecidas por significarem e comunicarem o mesmo mistério de Cristo, manifestam a catolicidade da Igreja. O critério que garante a unidade na pluralidade das tradições litúrgicas é a fidelidade à tradição apostólica, isto é, a comunhão na fé e nos sacramentos recebidos dos apóstolos, comunhão significada e assegurada pela sucessão apostólica. Segunda seção: os 7 sacramentos da Igreja. Capítulo 1: os sacramentos da iniciação cristã. Artigo 1: o sacramento do batismo. Resumindo, a iniciação cristã realiza-se pelo conjunto de 3 sacramentos: o batismo, que é o início da vida nova, a confirmação, que é a sua consolidação, e a Eucaristia, que alimenta o discípulo com o corpo e o sangue de Cristo em vista de sua transformação nele. Ide, portanto, e fazei que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo quanto vos ordenei. Mateus 28, 19, 20. O batismo constitui o nascimento para a vida nova em Cristo. Segundo a vontade do Senhor, ele é necessário para a salvação, como a própria Igreja, na qual o batismo introduz. O rito essencial do batismo consiste em mergulhar na água o candidato ou em derramar água sobre a cabeça, pronunciando a invocação da Santíssima Trindade, isso é, do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O fruto do batismo, ou graça batismal, é uma realidade rica que comporta a remissão do pecado original e de todos os pecados pessoais, o nascimento para a vida nova, pelo qual o homem se torna filho adotivo do Pai, membro de Cristo, templo do Espírito Santo. Com isso mesmo, o batizado é incorporado à Igreja, corpo de Cristo, e se torna participante do sacerdócio de Cristo. O batismo imprime na alma um sinal espiritual indelével, o caráter que consagra o batizado ao culto da religião cristã. Em razão do caráter, o batismo não pode ser reiterado.
os que morrem por causa da fé, os catecúmenos e todos os homens que, sob o impulso da graça, sem conhecerem a Igreja, procuram com sinceridade a Deus e se esforçam por cumprir a vontade dele, podem ser salvos, mesmo que não tenham recebido o batismo. Desde os tempos mais antigos, o batismo é administrado às crianças, pois é uma graça e um dom de Deus que não supõe méritos humanos. As crianças são batizadas na fé da Igreja. A entrada na vida cristã dá acesso à verdadeira liberdade. Quanto às crianças mortas sem batismo, a liturgia da Igreja convida-os a ter confiança na misericórdia divina e a orar pela salvação delas. Em caso de necessidade, qualquer pessoa pode batizar, desde que tenha a intenção de fazer o que faz a Igreja e que derrame água sobre a cabeça do candidato dizendo: "Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo." Artigo 2. O sacramento da confirmação. Resumindo, tendo ouvido que a Samaria acolhera a palavra de Deus, os apóstolos que estavam em Jerusalém enviaram-lhes Pedro e João. Estes, descendo até lá, oraram por eles, a fim de que recebessem o Espírito Santo, pois ele ainda não descera sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então começaram a impor-lhes as mãos, e eles recebiam o Espírito Santo. Atos 8, 14 ao 17. A confirmação aperfeiçoa a graça batismal. É o sacramento que dá o Espírito Santo para enraizar-nos mais profundamente na filiação divina, incorporar-nos mais firmemente a Cristo, tornar mais sólida a nossa vinculação com a Igreja, associar-nos mais à sua missão e ajudar-nos a dar testemunho da fé cristã pela palavra, acompanhada das obras. A confirmação, como o batismo, imprime na alma do cristão um sinal espiritual ou caráter indelével, razão pela qual só se pode receber esse sacramento uma vez na vida. No Oriente, esse sacramento é administrado imediatamente depois do batismo. É seguido da participação na Eucaristia, tradição que põe em destaque a unidade dos 3 sacramentos da iniciação cristã. Na Igreja Latina, administra esse sacramento quando se atinge a idade da razão, e normalmente se reserva sua celebração ao bispo, significando assim que esse sacramento corrobora o vínculo eclesial. Um candidato à confirmação que tiver atingido a idade da razão deve professar a fé, estar em estado de graça, ter a intenção de receber o sacramento e estar preparado para assumir sua função de discípulo e de testemunha de Cristo na comunidade eclesial e nas ocupações temporais. O rito essencial da confirmação é a unção com o santo crisma na fronte do batizado, no Oriente também sobre outros órgãos dos sentidos, com a imposição da mão do ministro e as palavras: "Recebe por este sinal o dom do Espírito Santo", no rito romano, e "selo do dom do Espírito Santo", no rito bizantino. Quando a confirmação é celebrada em separado do batismo, sua vinculação com este é expressa, entre outras coisas, pela renovação dos compromissos batismais. A celebração da confirmação no decurso da Eucaristia contribui para sublinhar a unidade dos sacramentos da iniciação cristã. Artigo 3. O sacramento da Eucaristia. Resumindo, Jesus disse: "Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Permanece em mim e eu nele." João 6, 51, 54 e 56. A Eucaristia é o coração e o ápice da vida da Igreja, pois nela Cristo associa sua Igreja e todos os seus membros ao seu sacrifício de louvor e de ação de graças oferecido uma vez por todas na cruz a seu Pai. Por seu sacrifício, ele derrama as graças da salvação sobre o seu corpo, que é a Igreja. A celebração eucarística comporta sempre a proclamação da palavra de Deus, a ação de graças a Deus Pai por todos os seus benefícios, sobretudo pelo dom de seu Filho, a consagração do pão e do vinho e a participação no banquete litúrgico pela recepção do corpo e do sangue do Senhor.
Estes elementos constituem um só e mesmo ato de culto. A Eucaristia é o memorial da Páscoa de Cristo, isto é, da obra da salvação realizada pela vida, morte e ressurreição de Cristo, obra esta tornada presente pela ação litúrgica. É Cristo mesmo, sumo sacerdote eterno da nova aliança, que, agindo pelo ministério dos sacerdotes, oferece o sacrifício eucarístico, e é também o mesmo Cristo realmente presente sob as espécies do pão e do vinho, que é a oferenda do sacrifício eucarístico. Só os sacerdotes validamente ordenados podem presidir a Eucaristia e consagrar o pão e o vinho, para que se tornem o corpo e o sangue do Senhor. Os sinais essenciais do sacramento eucarístico são o pão de trigo e o vinho de uva, sobre os quais é invocada a bênção do Espírito Santo, e o sacerdote pronuncia as palavras da consagração, ditas por Jesus durante a última ceia: isto é o meu corpo entregue por vós. Esse é o cálice do meu sangue. Por meio da consagração, opera-se a transubstanciação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo. Sob as espécies consagradas do pão e do vinho, Cristo mesmo, vivo e glorioso, está presente de maneira verdadeira, real e substancial, seu corpo e seu sangue, com sua alma e sua divindade. Enquanto sacrifício, a Eucaristia é também oferecida em reparação dos pecados dos vivos e dos defuntos, e para obter de Deus benefícios espirituais ou temporais. Quem quer receber a Cristo comunhão eucarística deve estar em estado de graça. Se alguém tem consciência de ter pecado mortalmente, não deve comungar a Eucaristia sem ter recebido previamente a absolvição no sacramento da penitência. A santa comunhão do corpo e do sangue de Cristo aumenta a união do comungante com o Senhor, perdoa-lhe os pecados veniais e o preserva dos pecados graves. Por serem reforçados os laços de caridade entre o comungante e Cristo, a recepção deste sacramento reforça a unidade da Igreja, corpo místico de Cristo. A Igreja recomenda vivamente aos fiéis que recebam a Santa Comunhão quando participam da celebração eucarística. Impõe-lhes a obrigação de comungar pelo menos uma vez por ano. Visto que Cristo mesmo está presente no sacramento do altar, é preciso honrá-lo com um culto de adoração. A visita ao Santíssimo Sacramento é uma prova de gratidão, um sinal de amor e um dever de adoração para com Cristo, nosso Senhor. Tendo Cristo passado deste mundo ao Pai, dar-nos na Eucaristia o penhor da glória junto dele. A participação no santo sacrifício nos identifica com o seu coração, sustenta as nossas forças ao longo da peregrinação desta vida, faz-nos desejar a vida eterna e nos une já à Igreja do Céu, à Santa Virgem Maria e a todos os santos. Capítulo 2. Os sacramentos de cura. Artigo 4. O sacramento da penitência e da reconciliação. Resumindo, dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais os retiverdes, ser-lhe-ão retidos. João 20, 22 ao 23. O perdão dos pecados cometidos após o batismo é concedido por um sacramento próprio chamado da conversão, da confissão, da penitência ou da reconciliação. Quem peca fere a honra de Deus e seu amor, sua própria dignidade de homem, chamado a ser filho de Deus, e a saúde espiritual da Igreja, da qual cada cristão é uma pedra viva. Aos olhos da fé, nenhum mal é mais grave que o pecado, e nada tem consequências piores para os próprios pecadores, para a Igreja e para o mundo inteiro. Voltar à comunhão com Deus depois de a ter perdido pelo pecado é um movimento que nasce da graça do Deus misericordioso e solícito pela salvação dos homens. É preciso pedir esse dom precioso para si mesmo e também para os outros. O movimento da volta de Deus, chamado conversão e arrependimento, implica uma dor e uma aversão aos pecados cometidos e o firme propósito de não mais pecar no futuro. A conversão atinge, portanto, o passado e o futuro.
nutre-se da esperança na misericórdia divina. O sacramento da penitência é constituído de 3 atos do penitente, são o arrependimento, a confissão ou manifestação dos pecados ao sacerdote e o propósito de cumprir a penitência e as obras de reparação. O arrependimento, também chamado contrição, deve inspirar-se em motivos que decorrem da fé. Se o arrependimento estiver embasado no amor de caridade para com Deus, é chamado perfeito. Se estiver fundado em outros motivos, será imperfeito. Aquele que quiser obter a reconciliação com Deus e com a Igreja, deve confessar ao sacerdote todos os pecados graves que ainda não confessou e que se lembra depois de examinar cuidadosamente sua consciência. Mesmo sem ter necessária em si a confissão das faltas veniais, a Igreja não deixa de recomendá-las vivamente. O confessor propõe ao penitente o cumprimento de certos atos de satisfação ou de penitência para reparar o prejuízo causado pelo pecado e restabelecer os hábitos próprios ao discípulo de Cristo. Somente aos sacerdotes que receberam a autoridade da Igreja a faculdade de absolver podem perdoar os pecados em nome de Cristo. Os efeitos espirituais do sacramento da penitência são a reconciliação com Deus, pela qual o penitente recobra a graça, a reconciliação com a Igreja, a remissão da pena eterna devida aos pecados mortais, a remissão, pelo menos em parte, das penas temporais sequelas do pecado, a paz e a serenidade da consciência e a consolação espiritual, o acréscimo de forças espirituais para o combate cristão, a confissão individual e integral dos pecados graves, seguida da absolvição, continua sendo o único meio ordinário de reconciliação com Deus e com a Igreja. Pelas indulgências, os fiéis podem obter para si mesmos e também para as almas do purgatório a remissão das penas temporais, consequências dos pecados. Artigo 5. A unção dos enfermos. Resumindo, alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o aliviará. E se tiver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Tiago 5, versículos 14 e 15. O sacramento da unção dos enfermos tem por finalidade conferir uma graça especial ao cristão que está passando pelas dificuldades inerentes ao estado de enfermidade grave ou velhice. Cada vez que um cristão cair gravemente enfermo, pode receber a sagrada unção. Da mesma forma, pode recebê-la novamente se a doença se agravar. Só os sacerdotes, bispos e presbíteros podem administrar o sacramento da unção dos enfermos. Para conferi-lo, empregam óleo consagrado pelo bispo ou, em caso de necessidade, pelo próprio presbítero celebrante. O essencial da celebração desse sacramento consiste na unção da fronte e das mãos do doente, no rito romano, ou de outras partes do corpo, no Oriente. Unção acompanhada da oração litúrgica do presbítero celebrante, que pede a graça especial deste sacramento. A graça especial do sacramento da unção dos enfermos tem como efeitos a unção do doente com a paixão de Cristo para o seu bem e para o bem de toda a igreja, o reconforto, a paz e a coragem para suportar cristamente os sofrimentos da doença ou da velhice, o perdão dos pecados se o doente não pode obtê-lo pelo sacramento da penitência, o restabelecimento da saúde se isso convier à salvação espiritual, a preparação para a passagem à vida eterna. Capítulo 3. Os sacramentos do serviço da comunhão. Artigo 6. O sacramento da ordem. Resumindo, São Paulo disse a seu discípulo Timóteo: Eu te exorto a reavivar o dom de Deus que há em ti pela imposição de minhas mãos. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. E, se alguém aspira ao episcopado, boa obra deseja. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. A Tito dizia ele: Eu te deixei em Creta para cuidares da organização e ao mesmo tempo para que constituas presbíteros em cada cidade, cada qual devendo ser como te prescrevi. Tito capítulo 1, versículo 5. Toda a igreja é um povo sacerdotal.
Graças ao batismo, todos os fiéis participam do sacerdócio de Cristo. Essa participação se chama sacerdócio comum dos fiéis. Baseado nele e a seu serviço, existe outra participação na missão de Cristo, a do ministério conferido pelo sacramento da ordem, cuja tarefa é servir em nome e na pessoa de Cristo, cabeça, no meio da comunidade. O sacerdócio ministerial difere essencialmente do sacerdócio comum dos fiéis, porque confere um poder sagrado para o serviço dos fiéis. Os ministros ordenados exercem seu serviço com o povo de Deus por meio ensinamento, munus docendi, o encargo de ensinar, do culto divino, munus liturgicum, encargo litúrgico, e do governo pastoral, munus regendi, encargo de governar. Desde as origens, o ministério ordenado foi conferido e exercido em 3 graus: o dos bispos, o dos presbíteros e dos diáconos. Os ministérios conferidos pela ordenação são insubstituíveis na estrutura orgânica da igreja. Sem o bispo, os presbíteros e os diáconos, não se pode falar de igreja. O bispo recebe a plenitude do sacramento da ordem, que o insere no colégio episcopal e faz dele o chefe visível da igreja particular que lhe é confiada. Os bispos, como sucessores dos apóstolos e membros do colégio, participam da responsabilidade apostólica e da missão de toda a igreja sob a autoridade do Papa, sucessor de São Pedro. Os presbíteros estão unidos aos bispos na dignidade sacerdotal e ao mesmo tempo dependem deles no exercício de suas funções pastorais. São chamados a ser atentos cooperadores dos bispos, formam em torno de seu bispo o presbitério, que com ele é responsável pela igreja particular. Recebem do bispo o encargo de uma comunidade paroquial ou de uma função eclesial determinada. Os diáconos são ministros ordenados para as tarefas de serviços da igreja. Não recebem o sacerdócio ministerial, mas a ordenação lhes confere funções importantes no ministério da palavra, do culto divino, do governo pastoral e do serviço da comunidade, tarefas que devem cumprir sobre a autoridade pastoral de seu bispo. O sacramento da ordem é conferido pela imposição das mãos, seguida de uma solene oração consecratória que pede a Deus, para o ordinando, as graças do Espírito Santo necessárias para exercer seu ministério. A ordenação imprime um caráter sacramental indelével. A Igreja só confere o sacramento da ordem a homens viris batizados, cujas aptidões para o exercício do ministério foram devidamente comprovadas. Cabe à autoridade da Igreja a responsabilidade e o direito de chamar alguém para receber as sagradas ordens. Na Igreja Latina, o sacramento da ordem para o presbiterado normalmente é conferido apenas a candidatos que estão prontos a abraçar livremente o celibato e manifestam publicamente sua vontade de guardá-lo por amor do reino de Deus e do serviço aos homens. Cabe aos bispos conferir o sacramento da ordem nos 3 graus. Artigo 7. O sacramento do matrimônio. Resumindo, São Paulo diz: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. É grande este mistério. Refiro-me à relação entre Cristo e sua igreja. Efésios 5, do 25 ao 32. O pacto matrimonial, pelo qual um homem e uma mulher constituem entre si uma íntima comunidade de vida e de amor, foi fundado e dotado de suas leis próprias pelo Criador. Por sua natureza, é ordenado ao bem dos cônjuges, como também a geração e a educação dos filhos. Entre os batizados, foi elevado por Cristo Senhor à dignidade de sacramento. O sacramento do matrimônio significa união de Cristo com a Igreja. Concede aos esposos a graça de amarem-se com o mesmo amor com que Cristo amou sua Igreja. A graça do sacramento leva à perfeição o amor humano dos esposos, consolida sua unidade indissolúvel e os santifica no caminho da vida eterna. O matrimônio se baseia no consentimento dos contraentes, isto é, na vontade de doar-se mútua e definitivamente para viver uma aliança de amor fiel e fecundo. Como o matrimônio estabelece aos cônjuges num estado público de vida na igreja, convém que sua celebração seja pública, no quadro de uma celebração litúrgica diante do sacerdote ou de testemunha qualificada da igreja, das testemunhas e da assembleia dos fiéis. A unidade
A indissolubilidade e a abertura à fecundidade são essenciais ao matrimônio. A poligamia é incompatível com a unidade do matrimônio. O divórcio separa o que Deus uniu. A recusa da fecundidade desvia a vida conjugal de seu dom mais excelente, a prole. O novo casamento dos divorciados, ainda em vida do legítimo cônjuge, contraria o desígnio e a lei de Deus que Cristo nos ensinou. Eles não estão separados da igreja, mas não têm acesso à comunhão eucarística. Levarão vida cristã, principalmente educando seus filhos na fé. O lar cristão é o lugar em que os filhos recebem o primeiro anúncio da fé. Por isso, o lar é chamado com toda razão de igreja doméstica, comunidade de graça e de oração, escola das virtudes humanas e de caridade cristã. Capítulo 4. As outras celebrações litúrgicas. Artigo 1. Os sacramentais. Resumindo, chamamos de sacramentais os sinais sagrados instituídos pela Igreja, cujo objetivo é preparar os homens para receber o fruto dos sacramentos e santificar as diferentes circunstâncias da vida. Entre os sacramentais, ocupam lugar destacado as bênçãos. Compreendem ao mesmo tempo o louvor a Deus por suas obras e seus dons e a intercessão da Igreja, a fim de que os homens possam fazer uso dos dons de Deus segundo o Espírito do Evangelho. Além da liturgia, a vida cristã se nutre de formas variadas da piedade popular, enraizadas em suas diferentes culturas. Velando para esclarecê-las à luz da fé, a Igreja favorece as formas de religiosidade popular que exprimem um instinto evangélico e uma sabedoria humana que enriquecem a vida cristã. Artigo 2. Os funerais cristãos. Os funerais cristãos são uma celebração litúrgica da Igreja. O ministério da Igreja tem em vista aqui tanto exprimir a comunhão eficaz com o defunto, como fazer a comunidade reunida participar das exéquias e lhe anunciar a vida eterna. Os diferentes ritos dos funerais exprimem o caráter pascal da morte cristã e respondem às situações e tradições de cada região, mesmo com relação à cor litúrgica.